Médiuns semimecânicos. No médium puramente mecânico, o movimento da mão é independente da vontade do médium. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. Ele escreve se ele quiser. Mas ele vai continuar, provavelmente ele vai continuar pensando por um bom tempo sobre aquilo ali. Quando ele escreve, ele sente um alívio, ele se sente melhorado internamente. O médium semimecânico participa de ambos esses gêneros. Então, o mecânico vai ter o semimecânico vai ter a parte que é a mão dele impulsionada a escrever, e vai ter a parte que ele vai ter o controle do que ele está escrevendo e vai pensar um pouquinho no que ele está escrevendo. Portanto, que a gente disse que vai ficar entre 45% e 55% a influência do médium ou do espírito. No básico, no número puramente didático. Sente a sua mão uma impulsão é dada. Sente que a sua mão uma impulsão é dada. Malgrado o seu, mas no mesmo tempo tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, precede-o. No terceiro, acompanha-o. Nesses últimos, os médiuns são os mais numerosos. Então, o pensamento vem depois do ato da escrita. A pessoa escreve, depois ele vai pensar sobre o que ele escreveu. Que é no caso do médium mecânico. No médium intuitivo, primeiro ele pensa, processa a informação, depois ele escreve. No médium semimecânico, ele pensa e sente o impulso da mão ao mesmo tempo. Aí ele fala que esses são os médiuns mais numerosos, são aqueles que existem com maior facilidade no nosso meio. Bom, a gente pode falar mais um pouquinho. Então, é importante que a gente entenda que no médium mecânico, a pessoa escreve automaticamente, com a mão, sem ele pensar. Ele escreve para depois ele pensar no que ele escreveu. No médium intuitivo, primeiro ele pensa, metaboliza aquele pensamento, depois ele escreve. Já no médium semimecânico, o pensamento e a mão vão andando mais ou menos juntos. Ora o pensamento vem primeiro, ora vem depois, ora vem junto. Vai aquela faixa ali dos 45%, 55% de um e de outro, de acordo com a porcentagem vai aumentando para um dos lados, o pensamento vai vindo depois, vai vindo primeiro que a escrita ou depois da escrita.